Exaltado seja o nome do Senhor. Queridos amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, nós já temos ouvido palavras aqui que dariam para salvar a humanidade inteira. Que bom se o homem recebesse a palavra de Deus de bom grado e crer na palavra do Senhor para ter a vida eterna. Porque a Bíblia diz que os tempos são findos, os dias são maus. Jesus, ele está voltando. E nós estamos aqui cumprindo a nossa parte, anunciando a palavra de Deus, anunciando a salvação em Cristo Jesus. E aqui em Hebreus, capítulo de número 3, glória a Deus, versículo 2. Capítulo 2, versículo 3 diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Amados irmãos, prezados ouvintes, aqui está um texto da palavra do Senhor, que nos diz exatamente acerca de um alerta para a humanidade. Ele diz: como escaparemos nós, se não dermos crédito à palavra do Senhor? Como o homem escapará, se ele não der crédito a essa tão grande salvação? A palavra de Deus diz que essa salvação, ela é grande, porque o nosso Deus, ele é o Deus grande. A palavra do Senhor diz que essa salvação é muito grande, por causa da extensão do amor de Deus. Esse amor, ele tem origem em Deus. Diz em João 3,16, que Deus, ele amou a humanidade de uma tal maneira, que ele deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo, corroborando com essa verdade, em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, ele diz: porque pela graça de Deus nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que o homem não se glorie. Queridos, essa salvação é muito grande, porque ela tem origem em Deus. Deus é o Deus grande, e foi por causa do grande amor de Deus que nós temos agora a possibilidade de salvação. Aqui Paulo vai dizer em Efésios 2:8, que é pela graça que nós somos salvos. Logo nós entendemos que a religião não salva, as boas obras não salvam, as filosofias não salvam, tudo aquilo que o homem produzir para salvar a si mesmo não tem poder para salvar o homem, porque a Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra, não viu um justo sequer. Todos nós estávamos perdidos, destituídos da graça e da glória de Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer: como escaparemos nós se negligenciarmos, se não dermos crédito a essa tão grande salvação? A salvação, ela é grande. Por que a salvação, ela é grande? Ela é tão grande porque a Bíblia diz que ela custou um alto preço. Ela custou o preço de sangue, o sangue carmesim de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário para pagar o alto preço da nossa salvação. É por isso que essa salvação é tão grande, porque ela custou o preço de sangue, o sangue inocente, o sangue imaculado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor fala em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 18, que
Não foi com metais preciosos que nós fomos salvos. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com sangue de animais, mas foi com o precioso sangue, o sangue carmesim de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, essa salvação é muito grande. Nós não podemos desprezar essa salvação, porque o escritor aos Hebreus vai dizer: como escaparemos nós se não atentarmos, se não dermos crédito para essa tão grande a salvação? E nessa tarde você está tendo a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, de aceitar a Jesus como Salvador da sua vida. A Bíblia Sagrada diz, lá em Atos capítulo 16, versículo 31, que o carcereiro de Filipos perguntou a Paulo e Silas: senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, você e a sua família. Então nessa tarde está sendo facultada a oportunidade para você receber a dádiva da salvação, de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O apóstolo São Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Essa salvação, ela tem um caráter urgente. A Bíblia diz que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Todos nós temos uma senha. Um dia cada um de nós vai ter que descer à sepultura. E a Bíblia diz: depois da morte segue-se o juízo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O homem precisa crer, o homem precisa se arrepender dos seus pecados e receber a Cristo como Salvador da sua vida. Essa salvação, ela é urgente. Diz a palavra de Deus que hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Hoje você está tendo a oportunidade. Você não vai ter desculpa naquele grande dia, quando o Senhor te chamar para a prestação de contas. Hoje Ele está te chamando. E se a sua senha fosse chamada hoje, aleluia, se você morrer, você tem certeza da sua salvação e da vida eterna. Se você não tem, aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho que nos leva para o céu. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a porta da salvação. Essa porta hoje ela está aberta. Hoje você pode entrar por essa porta. Um dia essa porta ela vai se fechar, mas enquanto é tempo, o Senhor está batendo na porta do seu coração. Basta que você creia, abra o seu coração e aceite a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz a palavra de Deus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo, e tu cearás comigo. Hoje Ele está te chamando. Escute o chamado de Deus para a sua vida. Como escaparemos nós se não dermos crédito a essa tão gloriosa salvação? Essa salvação é muito grande. Nós não podemos, não devemos desprezar essa salvação, porque o nosso Deus é grande. Ele é o único Deus que salva. Só Jesus Cristo pode te dar, aleluia, acesso ao céu, acesso à salvação. A salvação só está através do sacrifício de Jesus Cristo. Não é através de religião, não é através de boas obras, mas somente o homem crer, o homem se arrepender, o homem confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar será negado naquele grande dia. Nessa tarde não vire as costas para Deus, mas aceite, receba o dom de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Você que está aí ouvindo a palavra de Deus,
Saiba você que Deus não terá o homem por inocente. Por isso que Ele manda nós sairmos nas ruas, nos becos, nos valados, anunciando essa palavra, porque naquele grande dia Ele não vai ter ninguém por inocente. Você está ouvindo a palavra. Jesus, Ele diz: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu te aliviarei e você encontrará o descanso para a sua alma. Somente em Jesus você vai ter a salvação e a vida eterna. Glória a Deus. Vamos convidar aqui o irmão Gonzaga. Ele também vai